Olá, eu sou Bárbara Almeida. Eu sou Bruno Quintino e esse é o Nós no Divã. No episódio de hoje, intitulado Na Melhor das Hipóteses, a gente envelhece, a gente convidou a Deise Queiroz, que é psicóloga, professora do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, em Petrópolis. Atualmente, ela participa do projeto de extensão voltado à promoção da saúde da pessoa idosa e também ela é pesquisadora do Observatório Nacional de Saúde Mental, Justiça e Direitos Humanos da UF. Deise, muito obrigado por ter acolhido a nossa proposta de bater um papo sobre um tema tão importante e caro para a nossa sociedade, que é a saúde do idoso. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de escutar um pouquinho como você vem desenvolvendo esse trabalho, quais são os impasses e desafios que você tem visto, né, ao escutar essa população. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bárbara. Muito obrigada pelo convite, né? Acho que é muito importante ter essa oportunidade de poder falar sobre um tema tão relevante hoje, né? Bem, nós temos participado desse projeto de extensão voltado à promoção da saúde, ao protagonismo, né? À autonomia do idoso, acho que isso é importante frisar. E, enfim, nós temos realizado tanto estudos a respeito, tentado entrar em contato com pesquisas relativas ao tema e temos desenvolvido também algumas ações junto a essa população idosa, especificamente no município de Petrópolis, né? Mas acho que é uma questão bastante complexa, né? Que primeiro nos leva a pensar o que nós estamos entendendo como saúde, né? Já que falamos de promoção da saúde, saúde em que sentido? Envelhecimento também em que termos, né? Qual a nossa compreensão disso? E aí acho que já começam as questões. Bom, em relação à saúde, a gente pensa saúde em termos integrais, né? A saúde integral, na visão aí na proposta da Organização Mundial de Saúde, então envolvendo esse bem-estar não só físico, mas psíquico, né? Envolvendo as relações sociais, enfim, todas essas dimensões que se afetam o tempo todo, né? E aí, quanto à questão do idoso, eu acho que aí são os desafios, né, com os quais nós nos deparamos, porque falar de idoso é falar da complexidade de todas essas dimensões e da singularidade de cada pessoa idosa, né? E aí o que nós temos observado é que, na verdade, se tem uma visão, tende a se ter uma visão bastante simplista e estereotipada do idoso. Uma visão de que envelhecer é sinônimo de perdas, de doença, não é? de sofrimento, e isso acho que traz consequências bastante complicadas, né? Na forma como nós tratamos e lidamos com a pessoa idosa, né? E é lógico que falar do passar do tempo é falar de transformações, de mudanças, né? de limitações, sem dúvida, mas o que nós tentamos chamar a atenção é sobre essa visão simplista que nós vemos que acaba repercutindo efetivamente, muitas vezes, numa internalização pelas pessoas dessa associação do envelhecimento com perda, com sofrimento, e que desconsidera a potência, né? A força também desse momento de vida, né? Então, isso assim, são alguns pontos iniciais que eu acho importante colocar, né? E até uma pergunta para nós, né? Até que ponto, enfim, essa experiência muitas vezes dolorosa que marca a vida de muitas pessoas não é um efeito
da maneira como nós, sociedade, vemos e lidamos com essas pessoas idosas, né? Modelos que nós, de alguma maneira, orientamos aí, né, por meio desses modelos, as nossas ações, enfim. A partir dessa escuta, Deise, acho que a gente pode pensar muitas coisas, né? Dentre elas aqui, uma coisa que me chama a atenção é que talvez aí no trabalho com essa população, uma frase pode ser muito recorrente assim na escuta deles, que é o que eu realizei afinal da minha vida, né? Enfim, passado todo esse tempo, todos os convívios sociais, os contratos que eu tive com o outro, o que que fica, né? O que que é perdido, o que que ficou? Acho que essa questão do tempo cronológico pode fazer uma distinção com o tempo e do inconsciente, que a gente tanto traz aí para a psicanálise, que é um outro tempo, um tempo que não traz essa lógica, que pode trazer uma certa repetição, que a gente pode escutar isso, né, nessa população também, né, assim, de que alguns amores ficaram aí engasgados, algumas relações não passaram totalmente, ficaram, né? Eu acho que é um trabalho muito, muito potente, de fato. O que você acha disso também, Bárbara? Assim, a gente podendo discutir sobre a psicanálise, o Freud já falava que a psicanálise naquela época ela era contraindicada, inclusive, aos idosos. Mas, na verdade, a gente sabe que isso, como o Lacan bem vem trazer, a resistência hedonalista. Ou seja, bom, a gente pode escutar crianças, a gente pode escutar psicóticos e também os idosos, porque são aí sujeitos da sociedade que têm as suas questões, né? Porque acho que a Daisy usou um termo, né, perda. E esse significante ele é muito importante, porque acho que a gente faz uma associação na nossa cultura, na nossa sociedade, da morte, né, e da aproximação disso, que é a morte, que é um tabu, com a perda, né? Envelhecer para nós, né, na nossa cultura, não é o mesmo que envelhecer, por exemplo, numa tribo indígena. Acho que é uma construção, né, de discursos e práticas. Inclusive o termo velho e idoso é uma construção, né? E aí a gente faz a associação da morte, da perda, de perdas que são concretas aí de familiares, né, com o tempo, de perdas simbólicas, de perdas também, né, da imagem do corpo, que são as marcas do tempo, e que a gente vai, né, e da passagem das nossas vivências, mas o quanto a gente associa isso a perdas, né, na nossa cultura, a improdutividade, a infertilidade, a dependência, a gente costuma colar isso muito quando a gente fala idoso, parece que vem essas marcas aí muito fortes, né, para todos nós. É cultural, né, é da nossa sociedade. E aí quando o Bruno fala isso, assim, parece que é um corpo que não tem investimento, né, que não tem impulsão, um corpo que não é erotizado, um corpo que não investe na vida, e pelo contrário, né, a gente vê na clínica que tem um trabalho, né, tem um trabalho de investimento, um trabalho de elaboração do luto, do que ficou, do que quer construir, enfim, não cessa, né? É um corpo pulsional, é um corpo erógeno e erotizado. Eu acho que tem muitas questões aí, e uma delas importante é como tudo isso vai sendo construído pelo próprio contexto sócio-histórico em que essas pessoas vivem, né? Primeiro, a própria concepção de perda, como vocês falaram, né? Na verdade, a vida é incessantemente, né, desde que a gente nasce, perdas e reconstruções, né? Desconstruir, reconstruir, criar, né? A criação do novo só se faz pela morte, pela perda de algo, né? Então isso faz parte da vida. Agora, a questão é que isso passa a ser intimamente associado ao envelhecimento como se fosse algo negativo, e que como se esse período fosse marcado apenas pela dimensão da perda, sem a possibilidade de criação do novo, né? E eu acho que essa é a grande questão, né? Sem se perceber que não se trata de um momento de vazio, de não sentido, de impossibilidade de criação de algo novo, de viver algo novo, de reelaborar, como vocês disseram,
algumas coisas que ficaram pelo caminho, né? Mas que podem ser revistas, ressignificadas e, a partir daí, se criar novas possibilidades de viver, né? Esse processo faz parte, né, da vida, de qualquer momento da vida, incessantemente, né? A perda e a criação do novo. É lógico que isso tem uma especificidade com o passar do tempo, né? Mas o que eu estava tentando dizer é enfatizar essa questão de como a nossa sociedade vai se relacionar com a pessoa idosa, né, a partir de determinados modelos que, de alguma maneira, desqualificam o que a pessoa idosa vive e, de alguma maneira, constrangem esse movimento de criação. Então, uma coisa que eu acho importantíssimo chamar a atenção é para essas violências cotidianas que o idoso sofre. Não só a violência física, que aí é esmagadora, e a gente tem visto isso no período da pandemia, tem atingido índices assustadores, né? Tem havido recentemente operações para detectar essas situações. Então, essa é uma dimensão da violência mais radical, digamos assim, que atenta contra a própria vida física, né? Às vezes invisível, porque esse idoso não fala disso, ou não tem medo de falar disso. Mas, em relação ao que vocês estavam colocando, né, tem outros tipos de violência que são mais, digamos assim, sutis e que são igualmente destrutivas, né? E que, de alguma maneira, comprometem essa possibilidade desse idoso ir recriando possibilidades de vida, né? E aí, vocês chegaram a mencionar alguma coisa nesse sentido, né? Nós temos modelos, por exemplo, de juventude, que valorizam o jovem, que associam beleza, sexualidade, né? Produtividade, possibilidade de criar, de inovar, tudo é associado a uma suposta juventude, né? Um modelo de jovem que, de alguma maneira, tende a desqualificar tudo aquilo que não se faz à imagem e semelhança dessa juventude que é, de alguma maneira, hipervalorizada pela nossa sociedade. Por outro lado, esse mundo do trabalho que valoriza um tipo de atividade, né? Aquela que gera lucros, e desqualifica outras formas de agir, outras maneiras de se realizar, né? Que não são essas preconizadas pelo mundo do trabalho, por exemplo. Então, me parece assim, extremamente importante enfatizar como, né, essa identidade do idoso ela é construída por modos de vida, por valores que são o da nossa sociedade, e como isso vai tornando extremamente difícil a vida dessa pessoa idosa, né? Quer dizer, assim, vai constrangendo as possibilidades dela se recriar, dela, enfim, se fazer de uma forma autônoma, dela assumir esse período da vida como algo positivo, sim, né? Em que ela pode tanto, de alguma maneira, em que ela precisa, né, olhar para trás, sim, e tentar lidar com, enfim, com dificuldades, com impasses, com desafios, com aquilo que foi mal resolvido em vários níveis, né? Mas que também, o que é esse mal resolvido, né? Sob o olhar de quem também tem isso, né? O que parece às vezes um fracasso ou algo mais mal resolvido na dimensão afetiva, né?
É segundo que critérios, que olhares, até que ponto também isso a gente não internaliza isso nos dificulta, né, ao lidar com as questões aí que a gente vive, né? Mas acho que é importante também olhar para frente, né? A vida não acabou, né? Então, se há essa necessidade, talvez, de olhar, ressignificar, resolver questões do passado, estamos na vida, né? E aí, quando você diz que a vida não acabou, é justamente uma frase que às vezes aparece muito quando alguém se aposenta, por exemplo, quando vai dizer, agora eu vou poder fazer o que eu sempre quis, assim. Aquele trabalho que eu fiquei durante 30, 40 anos, não me contemplava, agora eu vou poder sentir prazer nos trabalhos que eu gosto, seja uma arte, seja em viagem, seja em outras questões, né? Então, como essa potência pode aparecer também fora desse mundo, assim, ou um pouco mais distante desse mundo do capital, né? Eu fiquei pensando mais especificamente no que você disse sobre a questão das violências, né? E assim, pensando agora na questão da pandemia, desse isolamento social, e a pandemia em que o idoso aparece como grupo de risco. Então, a gente passa a falar do idoso, né? Mas a falar no sentido de ter que cercear a liberdade, de ser aquele que não pode sair de casa porque, né, é um risco, é um perigo, e inclusive pensando também num ministro da saúde aí que disse abertamente, né, de que, bem, se tiver um respirador, um idoso, um jovem, vamos deixar para o jovem, a vida do idoso é descartável. Então, uma violência, assim, declarada, e acho que isso é um retrato, né, escancarado do que a gente vive enquanto sociedade, dessa identidade que criou para o idoso, e que não à toa circula no imaginário social um certo medo e rejeição do envelhecimento, né, porque olha as marcas que a gente coloca com relação ao envelhecer. Acho que é por aí. Queria saber também um pouco mais sobre esse projeto que vocês fazem, como isso aparece, enfim, o que você puder dizer aqui pra gente. Uhum, uhum. Essa questão que você colocou é fundamental, né? Porque para a gente pensar em violência, certamente tem que pensar nessa violência, vamos dizer assim, institucional, né? Institucionalizada, das condições de vida precária das pessoas e por aí afora, né? Mas, enfim, acho que não precisamos falar disso, que isso ficou assim bastante evidente. Você colocou um exemplo contundente, né, do quanto os constrangimentos para a vida dessas pessoas se passam num nível assim mais básico, né? Mas em relação a esse ponto, né, do nosso projeto e do que a gente pode pensar diante de tudo isso, eu acho que o primeiro ponto fundamental, e que a gente vem tentando fazer de alguma maneira nas nossas rodas de conversa, né, é que a importância de se escutar essas pessoas, né? Então, se a gente quer, de alguma maneira, se a gente está percebendo, né, que muito até da situação em que esses idosos se encontram, esse cenário muitas vezes desafiador, né, e doloroso, isso tem relação com a forma como nós vemos e lidamos com esses idosos. Eu acho que o primeiro ponto é que nós, assim, não só como profissionais, mas como sociedade, precisamos assim quebrar esses estereótipos, essas visões limitadoras, simplificadoras, e nos abrirmos para uma escuta a essas pessoas, né? Quer dizer, essa postura da escuta já é um ponto fundamental, porque significa respeitá-las, né? Dar voz a elas, entender que elas precisam falar de si, né? Das suas necessidades, dos seus desejos, de como veem a situação que vivem e do que precisam, né? Do que consideram como cuidado, como perspectiva de vida, o que querem para as suas vidas, não é? Quando a gente fala de que a vida não está acabada, não é um sem sentido, né? Mas é um momento em que é possível viver, aproveitar a vida, se recriar, se reinventar, né? Não ficar estagnado em algo que viveu, enfim, não ficar preso eternamente ao que
ao que foi de bom ou a supostos fracassos do passado, mas que é tempo de se viver, de se refazer, de abrir para novas possibilidades, mas isso exige que a gente se abra, né, enquanto profissionais, enquanto sociedade, para escutar essas pessoas, o que elas têm para dizer, né? E acho que esse é um aspecto importante da nossa relação com as pessoas, e a gente, nessa perspectiva de promoção da saúde, valoriza muito a questão das redes, né? Das redes de cuidado, das redes de comunicação, de afeto, de diálogo, porque essas pessoas muitas vezes se ressentem, né, de não serem escutadas, de não valorizarem o que elas dizem, né, o que elas vivem, o que elas experimentam. E então acho que um ponto importante é uma certa disposição nossa, enquanto profissionais, enquanto sociedade, de não relegarmos essas pessoas a guetos, né? Porque muitas vezes a gente faz isso também, né? Há um risco aí de nós acabarmos também achando que elas precisam se relacionar entre elas apenas, que as atividades têm que ser dedicadas apenas ao grupo de iguais, né? E acho que isso é um perigo. Se há questões interessantes, atividades, propostas interessantes nesse sentido, sem dúvida, mas há um risco, né, em relação a essas atividades também, né? Queria enfatizar o que eu estava colocando, né, na importância de nós criarmos essas redes, e quando falamos de redes, não são redes de serviços apenas, né, mas rede de pessoas que, enfim, possam de alguma maneira se comunicar e abrir oportunidades juntas de novas possibilidades de vida, né, de criar coisas juntas, seja num plano formal, num plano informal, e é isso que a gente vem tentando fazer, seja com as rodas de conversa na Estácio, por exemplo, seja com uma roda de conversa numa instituição de longa permanência que nós temos feito online nesse período da pandemia, né? E, enfim, seja de que maneira for, me parece que a gente precisa abrir para essa possibilidade de afirmação, né, do envelhecimento, desse processo todo, e são processos, né, para a singularidade dessas pessoas e para a possibilidade incessante, né, de que essas pessoas possam criar, não é, suas formas de vida, que elas possam realmente aproveitar a sua vida e criar, né, maneiras e formas de realização enquanto estivermos aí nessa caminhada, nesse cenário, né? Enfim, em síntese, é isso, né? Alguns pontos, pelo menos, que eu achei interessante salientar. Só queria agradecer a vocês a oportunidade, né? Espero que tenha servido para trazer alguns pontos importantes aí para a gente refletir sobre esse momento aí da vida, esse processo dentro do qual todos nós estamos, né, agora ou daqui a pouco mais, né? Obrigada a vocês. Obrigada, Deise, pela participação. Acho que foi importantíssimo, apesar de também sentir que é um pouco duro pensar que a gente tem que, nesse momento, ainda defender direitos básicos de sujeitos, né, de desejar, de circular na sociedade, de produzir, construir vida, né? Mas acho que a gente continua aí nessa luta, nessa busca. E para finalizar, acho que uma palavra que evocou muito aqui na nossa discussão, Deise, foi a palavra criatividade. E isso você tem feito aí com muita delicadeza junto aos seus estudantes, de poder apostar que um atendimento online, em grupo, no meio de uma pandemia, pode ser tão potente quanto a presencial. Então, essa escuta ela pode se fazer em outros laços, né? Que bom que você está aí também apostando nesse trabalho tão importante para a gente. Bom, então a gente fica por aqui. Esse é um tema que não se esgota. Ele vai ser um pouco mais destrinchado no nosso Instagram
E esse episódio também está disponibilizado no YouTube. Até!